Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos esfarrapados plantava sua tenda perto da aldeia e com um grande alvoroço de apitos e tambores dava a conhecer os novos inventos. Oi, eu sou a Juliana. Eu sou o Caleb. Do blog Explainador, para mais um dia de VEDS. E esse é bem especial. Sim, a gente vai falar sobre 100 anos de solidão do Gabo. Dia 21 de agosto aconteceu o nosso Leituras Compartilhadas, que completou 2 anos, né, nesse encontro de agosto. Para quem não sabe, o nosso Leituras Compartilhadas é o nosso clube de leitura presencial, que ele acontece na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, na terceira sexta-feira do mês, né, normalmente. E aí esse, como era de comemoração, o livro votado, né, porque no final de cada encontro a gente vota no próximo livro, era um livro de cabeceira. E aí o livro escolhido foi o livro do Caleb, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Então a gente resolveu fazer um vídeo sobre, certo? O Caleb já leu acho que umas 3, 4 vezes. Pra quem acompanha o canal há um tempo, sabe que eu nunca tinha lido e eu tinha um certo receio de ler esse livro, porque enfim, é o livro preferido da vida do Caleb. Eu tenho um bichinho da expectativa muito grande e eu tinha medo de não gostar muito deste livro. Sim. Acontece que eu gostei muitíssimo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, porque a gente chegou à conclusão que poucas pessoas, a gente não vê muitos vídeos sobre o que é o livro. Primeiro porque é muito difícil falar sobre o que é o livro em si, na verdade. E também porque foi isso, assim, quando eu vim ler esse livro sem saber direito do que se tratava, apesar de tanta gente falar que eu devia ler, que é um livro incrível e tudo mais. Então a gente vai começar falando sobre isso, certo? Certo. Antes uma coisa, a Denise fez um vídeo, no último vídeo do Veda dela, foi sobre o Gabo, e a gente contribuiu com um pouquinho do porquê que a gente começou, como a gente conheceu o Gabo, e, enfim, falando um pouquinho. Tem outras pessoas lindas e o vídeo é emocionante. É fantástico. O link tá aqui embaixo, assim, é obrigatório assistir. Porque é isso, né? E eu acho que já entrando um pouquinho, né? O que mais gostei no clube foi compartilhar, né, o meu livro. Sim. E ver que outras pessoas têm a mesma identificação ou o mesmo amor, né? Exatamente. Foi bastante gente e todo mundo, né, gostou e tinha, né, apesar de ser uma coisa unânime de todo mundo ter gostado, todo mundo tinha alguma visão, alguma coisa, porque são muitos personagens, são muitas histórias. Então vamos começar com tentando desmistificar o primeiro mito, de que O 100 Anos de Solidão é um livro difícil. Desmistificar o primeiro mito, é isso que você quis dizer? Não. Tá, um livro difícil. Por que as pessoas acham que esse livro é um livro difícil? Tem muita gente que reclama por conta dos nomes. Né? Que se confunde. O que é normal, perfeitamente normal. Não tô. Né? A gente não tem. A gente não quer cagar regra pra ninguém, nem isso. Eu tenho vários problemas com nome de personagem. O segundo livro do Senhor dos Anéis foi um pesadelo pra mim. Eu adorei, mas era tipo Boromir, Faramir, Taramir, Karagir, Garabir, Dorir, Dradir, Arabir, Barabir, Barabir. Quando você for ler o Silmarillion, vai ser eu sei, então. Esse é meu. O Silmarillion tem muito nome complicado, viu? Então, e é muito nome parecido também, né? E aí, tipo. Fingolfin, Fanatin, é legal. Então, as pessoas têm esse medo dos personagens.
algumas edições mais recentes do 100 Anos de Solidão, como essa daqui, que faz parte da coleção nova. Ou aquela outra de luxo também, que é aquela vermelhinha. Eles vêm com um mapinha da família Buendia, logo na primeira página. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que agora. Fez foco? Olha, acho que talvez ficou mais próximo. Nessa árvore genealógica tem um pouco de cada um dos Buendias, que caso você se perca, mas pensando de uma forma um pouco mais simples, tanto na árvore como no livro, são gerações. Uhum. Existem gerações que os nomes se repetem. É o Zé Arcádio, o Aureliano e o José. Vai dividindo, depois Aureliano II, enfim, realmente complica, mas são por gerações, né? Então a gente lida com ele de outra forma, né? Exato. E assim, se você, não, minha medição não tem mapinha, isso você acha em qualquer... Na internet você acha mais fácil e assim... lá até no dia do clube eu imprimi um mapinha para as pessoas, pra gente, gente, se alguém se perder aí, a gente volta, porque acho que é um pouco, acho que talvez pensando nesse medo, né, eu acho que é um pouco porque todo mundo fala bem, né, e tem gente que não gosta, não tem problema, né, não é isso, mas tem também essa coisa mesmo, nossa, do livro, mas no final das contas eu achei um livro pessoal, assim, né? Um livro que fala muito, né? Sim. Então não tem muito como se confundir. E se você se confundir, você pode... E eu acessei várias vezes esse mapinha, não vou negar, principalmente quando chegava no Aureliano II e no Zé Arcádio II, que eu me confundi um pouco, aí eu voltava, tá. Mas... Ou então, se você quiser se divertir, você pode fazer seu próprio mapa. Sim, né? Como era antigamente, né? Essa minha edição, que é um pouquinho mais antiga, que tem as ilustrações do Caribé, ela não tem o mapinha, então tem ilustrações legais. Então, era meio que até um divertimento você fazer o seu próprio mapa, né? Você fazer, enfim, encontrar um jeito, né? Aqui, ilustrações. Bom, então, essa coisa de... Primeiro passo. O primeiro passo é perder esse medo de que não vai entender quem é quem, porque dá. Acredite, eu sou uma pessoa que confunde. Continuando nessa toada de que muita gente considera esse um livro difícil, na verdade, o que eu tenho pra dizer é que não se deve ter medo deste livro. É um livro extremamente simples de se ler. É uma história, uma saga familiar, certo? Sobre um povoado, e depois a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, é como se o Gabo, assim, que a gente sempre fala dessa coisa do contador de história, daquele cara que tem o dom da palavra, e é fácil de entender, e você entra na história, e você, né, você acompanha, você vai junto, e o Gabo tem esse dom, né? Então, é isso, sabe? Então, não tenha medo de ler este livro, certo? Pelo contrário, assim, eu tenho a impressão de que Os 100 Anos é um livro... É o livro em espanhol mais vendido, né? Do mundo, da língua espanhola mais vendido. É um livro universal, atemporal, né? O livro é de 67 e a gente leu hoje em 2015 e foi uma emoção, é um clássico, né? É um livro já que tá, enfim, né? Não tem muito o que falar, assim, para quem tem esse receio, se deixa levar pela experiência, que eu acho que a experiência de ler ele é talvez uma das melhores coisas que você possa fazer, assim, sabe, como leitor. Certo. Um outro aspecto que eu fico pensando um pouco nessa questão, né, a gente falar de por que não ler, a gente que tem receio, né, gente que, por exemplo, que assustou a Ju, não só por ser o meu livro, né, o livro que eu gosto, mas muita gente se apega muito a essa questão do realismo mágico, né? De que vai ser uma coisa muito maluquete, né? Assim, tem muita gente que não gosta, né, e que gosta de livro que nada disso aconteça, né? Mas é preciso entender que o que acontece dentro dos 100 anos
eu não vejo nada como magia, assim, eu vejo um pouco como absurdo, né? Sim. A nossa vida tende a ser mais absurda às vezes do que a ficção. Exato. Seja ela realismo fantástico ou não. Então, tem algumas coisas realmente dentro do livro que você fala, Uou. cara, que maluquice, isso faz... Mas, até no clube, a Dani, né, nossa amiga, falou muito que, gente... Quem tem um parente Quem tem um parente interior, conhece, eu já ouvi pelo menos uma versão dessas histórias. Alguma história tão absurda quanto... Exato. Então assim, eu fico muito... Eu fico pensando muito nessa questão do realismo, assim, muito por conta disso, né? Porque, gente, isso aqui, 100 anos, é muito diferente de um livro de fantasia. Como dá a entender nessa linha de realismo. Fantástico. Gente, é um pouco... Eu tenho a impressão de que, assim, é um pouco de uma... É uma maneira da história, sabe? Tipo, é um artifício, assim, sabe? Tipo, da poesia um pouco a história, assim, sabe? Tipo, poesia no sentido lúdico, no sentido de criação. E não tem nada de demais, assim, sabe? São coisas do absurdo, mas a gente eu leio ficção... Eu não espero a realidade, assim, eu espero uma boa história. Sim, né? E ele entrega. Assim, porque se eu não quiser nada disso, eu vou ler um livro de não ficção, né? Um policial, um de reportagem, sabe? O que eu tô querendo dizer é assim, não se prendam a isso. Assim, lógico que uma coisa, nossa, é muito maluco, não entendi, não gostei disso porque não faz sentido. Mas tudo bem. Continua a história, pensa no que aquilo significa, o que aquilo representa no livro. Acho que também é uma questão que as pessoas às vezes se prendem e eu acho assim, let it go, assim, sabe? Exato. E aí você tem nessa primeira camada de leitura, você tem essa saga familiar, né, que vai durar aí seus 100 anos, né, que é justamente com a fundação de Macondo, né, com o José Arcádio Buendia, que é o patriarca da família, com a Úrsula, né, que é a esposa dele, que é um personagem incrível, os dois são personagens maravilhosos, né, e aí eles entram ali, né, e descobrem esse lugar e, enfim, fundam esse vilarejo que vai crescendo com o tempo, e aí as gerações vão se passando. E aí sabe? E é isso, assim, parece a criação do mundo, né? Macondo a criação do mundo. Assim. É uma gênese, né? Do que seria o mundo. É como se ele estivesse contando a história da humanidade através desses 100 anos, né? Exato. Assim, com algumas coisas dentro do que a gente viu na América Latina. Exato. Aí você vem o Melquíades, que é o cigano. Que é o místico, que né? Místico e traz as inovações, que às vezes não são tão inovações assim, mas tipo, para as pessoas... O gelo, né? Para as pessoas aquilo é fantástico e é diferente. E aí você depois tem os filhos, né, que é o José Arcádio e o Coronel Aureliano. Que são personagens, que são os melhores personagens. Exato, assim. Que são grandes personagens também da história, né? E aí o Coronel Aureliano que trava diversas batalhas porque ele é um liberal. Então você vai vendo a evolução, né? As disputas, a cidade vai aumentando. A forma, né? Como, né? A casa, né? Aí outro detalhe também, né? A casa que eles moram vai se modificando, em algum momento a casa recebe tanta gente e a casa também acho que é um exemplo, né? Ela acompanha as mudanças e vai tornando... A casa é um personagem quase. Às vezes ela se deteriora e ajeitam, às vezes ela cresce, às vezes, enfim, e ela vai junto ali com a coisa toda. Então você tem toda essa evolução e dentro dessa história de Macondo e da família Buendia, você tem, né, como uma grande alegoria, na verdade, sobre a história da América Latina, né? As primeiras tribos, a colonização, enfim, a luta por liberdade, por independência, o autoritarismo da colônia, a ditadura, enfim, né? Todas essas coisas pelas quais a gente já passou, né, aqui na América Latina até hoje. Sim. E ele vai contando isso de uma forma muito suave, muito, né,
Então não é uma aula de história, assim, mas assim, você vai pegando isso e fala, poxa, isso já aconteceu, isso já aconteceu. Essa história, são histórias que às vezes... Não me é estranho. Mas o legal é que ele te dá essa opção, né? Uhum. A gente que gosta de história, Pega isso. Aqui não se interessa, ou não... É uma saga familiar, né? De que coisas... com muitos acontecimentos. Exato. E aí tem personagens incríveis, né? Tipo, de fantástico mesmo, que é aquela Remédio Isabela, né? É Remédio Isabela? É. Remédio Isabela, que é avoada e, enfim, a resolução do que acontece com ela, né? E é muito curioso como, mesmo com tantos personagens, ele vai contando a história e vai passando desses personagens, os outros estão lá, então de vez em quando ele pega de volta, ou ele fala, nossa, a gente esqueceu daquele personagem, o que aconteceu com ele? Vai lá. Exato. Isso, se a gente pensar dentro de tantos personagens, conseguir construir uma narrativa que consiga englobar tudo isso e você se perder no meio deles como se fosse, né? É fantástico, assim. Eu tenho... uma das coisas que eu mais gosto ao ler Os 100 Anos é que a família Buendia é uma família que eu queria, assim, sabe? Acho que todo mundo vê um pouco da nossa família, sim, né? Sim. Essa coisa das gerações e de tudo. Eu não sei, eu vejo muito, assim. Então sempre que eu tô lendo é como se eu estivesse vendo de novo minha família, assim, sabe? Não toda, longe disso, mas com detalhes, né? Com coisinhas, assim, né? Sabe? Exato. E dentro dessa história tem a Úrsula, né? Que eu acho, a gente falou, você já falou da Úrsula, mas a Úrsula é um personagem muito estupendo, assim, né? Ela é matriarca mesmo, assim. Ela tá ali o tempo todo. Sabe, e tem uma hora que, é engraçado que tem uma hora que ela, mais pra frente, né, quando já tá velhinha, ninguém percebe o que ela já passou, mas ela ainda continua sabendo de todo mundo, né, exatamente. assim, é muito impressionante. Cuidando de todo mundo e participando da vida da família, mesmo totalmente debilitada, por enfim. Sim, por causa da saúde, né, gente? Enfim, né, ela vive lá seus 100 anos, mais ou menos. Então, assim, é muito fantástico, né? Eu acho que é o personagem feminino mais forte, e tem personagens femininos muito fortes. Sim. Assim como tem personagens masculinos muito fortes, né? Ele sabe ali dosar os personagens e dialogar muito bem com eles. Então, assim, os personagens... Né? Eu gosto muito do Coronel Aureliano. Eu ia falar qual que é o seu favorito. Então, eu não sei se é o favorito, mas eu gosto muito dele, porque... Ele é incrível! Assim, ao mesmo tempo que ele é incrível, ele é patético, sabe? Porque isso, assim, ele continua lutando por liberdade e aí tem uma hora que ele fala, sabe? Eu não sei por que eu tô lutando. E é justo só por orgulho que ele tá ali, mas ele, sabe, aquela coisa da persistência e de tudo pode dar errado, e dá errado, né? Enfim, eu li o trecho, né, no vídeo da D, que é um trecho que eu gosto muito. Nossa, eu adoro esse trecho, assim. Que fala das revoluções que ele lutou, né? Que ele perdeu. E acho que tem um pouco... O patético é isso, né? Sim. Ele não perceber toda essa coisa, mas eu tenho a impressão de que é mais forte que ele. Sim. É esse ímpeto, essa não buscar, sabe? Tipo, não querer e não ir atrás e até as últimas consequências, assim. Acho que tem um pouco disso, talvez, né? Porque ele é um personagem realmente... Mas eu gosto muito do Zé Arcádio, né? O Patriarca, né? Eu gosto muito dele, assim. Zé Arcádio Buendia. Eu acho ele... O fim dele, né? O fim não, uma parte que ele fica maluco, né? Assim, não é spoiler, tá, gente? Desculpa, né? Esse livro não tem como dar spoiler. Gente, desculpa, assim, não tem como dar spoiler. E pode crer, eu tô falando alguma coisa pra vocês vão esquecer e vocês vão se surpreender também, não vão... É que o Zé Arcádio, em algum momento, ele fica meio maluco, né? Sim, ele tem um surto. Ele tem um surto e... Eu acho aquela cena dele na árvore, assim... É de uma beleza, de uma tristeza, assim. O livro tem algumas personagens, alguns trechos que me emocionam, eu fico emocionado até em falar. Mas eu lembro de ter lido e falado, cara, isso olha que absurdo isso, assim. Porque em algum momento ele tá amarrado nessa árvore, né?
E as pessoas nem esquecem, né, que ele tá lá. E o livro tem muito disso, né? De deixar esse personagem lá e ele volta. Lá e de repente volta. Não, ele ainda tá vivo, alguém sabendo. Então. Sabe? É legal, assim. 100 Anos é um livro... muito plural. Muito. É um livro que ultrapassa, né? É um livro que fala da nossa condição humana mesmo, assim, acho que talvez na forma mais espetacular e mais... eu tô com uma outra coisa na cabeça, mas é legal saber que o ser humano é capaz de causar isso nos outros, né? Outra pessoa, né? Os escritores e a literatura. E como a Adê falou, acho que faz mais sentido compartilhar. Compartilhado, exatamente. A leitura, a literatura, nosso amor pela literatura faz sentido compartilhado, né? Ela torna mesmo isso uma coisa maior. Talvez a gente faça outro vídeo sobre esse livro, porque a gente ficou, acho que spoiler não, bastidores aqui, acho que esse foi o único livro que a gente pensou e falou, putz, a gente vai ter que fazer isso, não, vamos fazer desse jeito, porque a gente tentou gravar e se perdeu. Exato. E, sabe, ficou uma coisa maluca, além do que a gente já faz assim. Então é só pra falar. Nem a gente estava se entendendo, então, imagina. Então assim, é só pra falar que a gente, né, esse vídeo talvez tenha continuação, assim, exato. Sabe? Porque é um livro daqueles que você volta, né? Você tem que voltar, né? A gente precisa voltar para Macondo e é isso. Com certeza. E aí a gente vai pedir permissão aqui em vídeo para reproduzir uma frase de um amigo nosso, que é o Felipe, que ele foi ao clube e ele estava bem quietinho, né, no clube. Ele não é daqui. Ele não é daqui. Ele é francês, né, enfim, e aí ele leu o livro e foi lá conversar com a gente. Leu em português, né? Leu em português, ele já fala português fluente, né? E aí, porque enfim, a esposa dele que deu o livro pra ele, uma amiga nossa, querida Mari, e aí o Felipe falou assim que quando ele veio pro Brasil... Foi uma das últimas, acho que a última... Foi a que acabou com o clube, assim, tipo, valeu, é isso aí. E aí o Caleb tava... o Caleb já foi a lágrima. Que ele disse que quando ele chegou aqui no Brasil, a Mari disse que o Brasil não era para fracos. E quando ele leu esse livro, ele chegou à conclusão que a América Latina não é para os fracos. Porque, assim, esse livro mostra por tudo que a América Latina já passou e como a gente tem a facilidade de esquecer as coisas. E de que ele acha essa cultura muito estranha, né? Enfim, ele é francês, então ele tem essa coisa do passado, né? O que remete também ao projeto ali da ditadura que a gente está envolvido e mais pra frente a gente vai falar sobre. Que é isso, as pessoas simplesmente esquecem e apagam o passado, né? Tem um trecho desse livro que é assim, chocante, que a gente não vai falar aqui exatamente, né? Porque acho que cabe uma parte só dele, assim. Que foi uma parte que eu fiquei muito... Meu Deus, acho que foi uma parte que eu mais marquei, assim, um atrás do outro. E aí é isso, sabe? Dele falar dessa coisa que... E aí as coisas se repetem. E você esquecer é permitir que as coisas se repitam, sabe? E ele ficou muito impressionado. E foi um livro que deixou ele muito triste no fim das contas, né? Apesar de ser um livro que ele gostou muito, achou muito bonito, é um livro que o deixou muito triste. Né? Porque ele viu que, né? Que, querendo ou não, isso que o Gabo faz é uma crítica justamente desse comportamento, né? Sim. Então... eu vou ler o trecho que eu escolhi, que também fala um pouco disso, né? Fala da família, mas também fala um pouco disso que o Felipe falou, que é o seguinte. Quando Aureliano contou, Pilar Terneira emitiu um riso profundo, a antiga risada expansiva que agora parecia um arrulhar de pombas. Não havia nenhum mistério no coração de um Buendia que fosse impenetrável para ela, porque um século de baralho e de experiências tinha ensinado que a história da família era uma engrenagem de repetições irreparáveis, uma roda giratória que teria continuado dando voltas até a eternidade se não fosse o desgaste progressivo e irremediável do eixo. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi mais um dia de vez e até amanhã. Tchau, tchau.